E a gente tem um vídeo que eu quero colocar para vocês e vai voltar na pauta. Monark. Põe o Monark aí. Eu quero que se... Cara, eu tô até a morte. Eu tô até a morte. Se eu morrer, eu morri. Mas não vou parar de lutar. Até a morte. Não tem nada que eles possam fazer comigo que vai... Você pode tirar contrato do Rumble, pode fazer qualquer coisa. Não tem nada. Nada que vai fazer eu parar de falar o que eu penso. Não tem nada. Não tem nada. Eles não podem vencer a minha alma. Eles não podem. Eles não conseguem. Eles não têm controle. A Gisele falou uma coisa que me deixou até arrepiado, porque a gente está pensando, a gente está muito alinhado aqui. Né? Ela falou, o Bolsonaro tinha que estar falando isso. Bolsonaro tinha que estar falando isso. Todo mundo tinha que estar falando isso. O Djonga é um covarde. O esquerdista lá é tudo sojado, é tudo covarde e sojado. Se aparece homem de verdade na frente desses caras, eles se mijam inteiros. Não sobra nada desses caras. Mas cadê? Aí a gente tem o PCO. Põe o post do PCO aqui pra gente, por favor. Olha que maravilhoso isso. Eu vou ler pra vocês. É maravilhoso. Peraí, deixa eu achar aqui. Tá difícil. A decisão do senhor Alexandre de Moraes é de que o monarca deve abandonar a ideia de fazer programas de comunicação na internet. Ele está banido de tudo. O pessoal fala que isso não é censura, mas eu tendo a concordar. Censura é muito mais leve do que isso. Isso é uma espécie de totalitarismo. É uma loucura. Dizem o seguinte, mas ele desobedeceu a ordem judicial. A ordem judicial anterior já era uma barbaridade. Não é porque o juiz disse que está certo. A esquerda acha que esse é o caminho para derrotar o fascismo, o que é uma farsa gigantesca. É ridículo, é lamentável. Mas eu quero passar aqui uma opinião do chat para o Adrilles que eu achei interessante. A senhora Enedina Silva, Adrilles Jorge, fala, Monark passou 4 anos falando mal do Bolsonaro, inclusive no Fio Diário. Agora querem que Bolsonaro o defenda? Monark pagará o preço por ser isentão. Adrilles Jorge. Eu não vou opinar, vou deixar você opinar sobre isso. Isso é mesquinharia da mesquinharia da mesquinharia. O que distingue uma pessoa... Não vou falar nem de questão política, tá? Uma pessoa boa, no sentido mais amplo do termo, no sentido agustiniano do termo, para a Gisele ficar feliz. A pessoa boa é aquela que percebe a realidade, enxerga a realidade e exerce o bem de acordo com a visão que ela tem da realidade. A pessoa que é muito burra, que não enxerga a realidade, ela pode ter até boa intenção, mas ela não vai conseguir fazer o bem e vai ser manipulada por quem é ruim. Então a ingenuidade, nesse sentido, a ignorância do bem é um mal e a ignorância da realidade te proíbe de fazer o bem. Então essa pessoa, essa senhora, com todo o respeito que eu tenho pelo nosso interpretador, é uma pessoa que não tem percepção da realidade, não consegue exercer o bem. E acha que a vingança de alguém que se colocou de maneira isenta, equivocadamente também, a meu ver, isenta, merece todo o mal. Na verdade, o bem, o bom, uma pessoa, entre aspas, conservadora, cristã, de direita, ela quer exatamente tirar a pessoa que está do engano para fazer com que ela enxergue a luz da bondade, da misericórdia, do perdão, da liberdade, que é o berço não só da democracia, mas da essência humana, de estabelecer aquilo que você pensa, de dizer aquilo que você pensa, de dizer, através de um diálogo, aquilo que você pensa, inclusive, para o seu adversário. E através de um diálogo com o seu adversário, com quem pensa diferente de você, chegar a uma síntese dialética para um consenso de melhorar a sociedade. Hoje o que a gente tem é um estado de censura total. Como bem disse o Holliday, as pessoas não são censuradas só em determinadas opiniões, em determinadas obras, em determinados artigos ou determinadas canções. Elas estão retiradas da vida pública. Elas são esmagadas, perseguidas, massacradas, anuladas, presas, censuradas. Estão colocadas como nada pelo nosso querido iluminista Alexandre de Moraes e com a anuência do STF. Só que, eventualmente, o monarca é um cara corajoso hoje. Hoje, ele se coloca no lugar de eu vou até a morte, porque ele não tem opção nem sequer de sair do país mais. Ele está preso aqui. Ele está condenado à anulação total e absoluta. Ele não aparece na Rede Globo, ele não vai aparecer na Folha de São Paulo, ele não aparece em lugar nenhum mais. E quando ele pode ser convidado para um programa, esse programa pode cair com ele. A gente está sob a civilização do medo, mas eu não vou fazer só uma crítica aqui. E eu vou jogar na responsabilidade quem poderia ajudar o monarca. O discurso do monarca, a Geisiane tem toda a razão, devia ser o discurso
do Bolsonaro. O discurso do monarca devia ser o discurso do Tarcísio Gomes de Freitas. O discurso do monarca devia ser o discurso do Romeu Zema e de todas as lideranças políticas do país que estão acovardadas, com medo de ditador que está destruindo a liberdade e a democracia no país. Então é por isso que eu fico indignado quando o Tarcísio fala que a gente está numa democracia pujante. Que democracia pujante é essa? Que destrói o trabalho de uma pessoa, que arrebenta com a pessoa, que joga uma pessoa num calabouço, que não deixa ela falar, não deixa ela se expressar. Com todo respeito pelo Romeu Zema, tudo bem, tem que ter uma bancada do Sul e do Sudeste, concordo ipsis literis, mas ele tem que dizer que tem uma ditadura no país, destruindo a vida das pessoas, destruindo a liberdade, destruindo a democracia, com todo o respeito que eu tenho pelo Bolsonaro. Para de ficar dando autógrafozinho em avião e vai dizer, fora do país, você pode sair do país, vai na Irlanda, vai nos Estados Unidos, vai na Itália, vai na casa do cacete e diz lá, e em países civilizados e democracias ocidentais, ninguém vai te prender, como ninguém está prendendo o Alan dos Santos. E diz, existe uma ditadura absolutamente cruel, insana, absoluta, a maior ditadura que a gente tem na história da República. Então o monarca está abandonado por aqueles líderes políticos que deveriam falar exatamente igual ele. Estamos até a morte pela liberdade. Porque no país hoje tem uma ditadura, essa sim, uma ditadura fascista, que quer eliminar todo o direito do Brasil. Que história é essa de um ministro do STF dizer eu derrotei o bolsonarismo, eu derrotei a direita do país? Agora, se a direita ficar acovardada, falando só de arcabouço fiscal, reforma tributária, a gente vai cair num calabouço sim, num abismo sim, de uma ditadura que a gente já está e a gente nunca mais vai sair. E não é só por causa do autoritarismo dos tiranos que estão nos governando agora. É por causa da covardia dos nossos líderes que deveriam nos representar e não estão nos representando.